Eu sou a professora Janaína Marticelli e hoje nós estamos aqui no 5º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar de calagem e gessagem. E vamos explicar para vocês a importância desses dois procedimentos agronômicos para uma boa produção de pastos. Muitas das vezes a gente negligencia a necessidade de calcário dos nossos solos. Considerando aí a fertilidade dos solos brasileiros, a gente vai observar que grande parte desses solos são solos ácidos. Quando você pega um mapa de acidez de solos no Brasil, a maior parte dos nossos solos sofre de problema de acidez. E essa acidez vai trazer também uma falta de cálcio, falta de magnésio e vai trazer uma quantidade elevada de alumínio. E esse alumínio é tóxico para as plantas. Embora as nossas plantas forrageiras suportem um pouco mais o alumínio tóxico quando a gente compara com grandes culturas como soja e milho, por exemplo, isso não significa dizer que nós não vamos precisar neutralizar esse alumínio que está ali no solo. Quando a gente neutraliza esse alumínio, obviamente nós vamos favorecer o desenvolvimento das plantas forrageiras e vamos inibir o desenvolvimento das plantas daninhas. E isso é extremamente importante, porque as plantas daninhas suportam níveis maiores de alumínio nesse solo. Então, o calcário vai ter alguns efeitos importantes para a gente quando se trata de manejo de pastagens. Esse calcário vai elevar os teores de cálcio e magnésio. Isso é importante porque cálcio é um grande indutor de sistema radicular. O magnésio faz parte da molécula de clorofila, então é importante que ele esteja presente no solo. Além disso, esse calcário vai também fazer ajustes no pH, fazendo com que esse pH deixe de ser ácido e vai também neutralizar o alumínio. Então, elevar teores de cálcio e magnésio, diminuir alumínio e corrigir pH são procedimentos fundamentais para que a gente possa ter de fato um pasto mais produtivo. Além disso, esse calcário deve ser avaliado em relação à quantidade que precisa ser colocada nos nossos solos. Então é muito comum que a gente utilize aí 3 toneladas de calcário por hectare em áreas de pastagens. Mas a pergunta é, essas 3 toneladas saíram de onde? De onde veio esse número? Quem lançou esse número como sendo uma necessidade de calcário no Brasil? Cada fazenda é única e cada módulo da fazenda é diferente um do outro. Portanto, em alguns casos, você pode até ter uma recomendação de 3 toneladas de calcário, mas em outras áreas pode ser que seja 1 tonelada, em outras pode ser que seja 5. Portanto, a análise de solo é que vai te ajudar a fazer essa definição da quantidade de calcário que precisa ser aplicada no seu solo. Então, o calcário ele é um corretivo, ele não é adubo. O calcário ele é um condicionador de solo. Então, aqui nesse capítulo 5, nós tratamos exatamente desse assunto. É que o calcário vai preparar o solo para que ele possa receber, então, a semente e os adubos. Então, numa escala de prioridade, se o pecuarista tiver pouco capital, não tiver muito para investir e não conseguir fazer essa transformação de pasto em lavoura de uma única vez, a prioridade deve ser o calcário. E é importante salientar isso para vocês. Não adianta a gente fazer uma adubação nitrogenada, não adianta a gente fazer uma adubação fosfatada se esse solo não está com o seu pH corrigido e com os níveis adequados de cálcio e magnésio. O fósforo, por exemplo, a absorção do fósforo ela é diminuída se eu tiver um pH muito ácido no meu solo. Então, para que eu consiga melhorar a absorção desse fósforo, que é um adubo caro, eu preciso corrigir o pH do meu solo. Por isso o calcário é tão importante. E ele vai trazer ganhos expressivos com menor custo, já em um primeiro momento. Então, o calcário é fundamental para que a gente tenha boa produtividade. O gesso também pode ser utilizado. Não é proibitivo que você misture o calcário com gesso na aplicação, mas a granulometria é diferente, isso pode ter um problema na aplicação e, além disso, a mobilidade dos corretivos é diferente. Então, o calcário tem uma baixa mobilidade no solo. O gesso ele é mais móvel. Então, qual é o ideal? Que você faça a calagem, deixe esse calcário reagir, salientando aqui para vocês que a reatividade do calcário ela não depende de tempo. Então, se você deixa lá o calcário reagindo durante 90 dias e não chove, tá? Não acontece nada, esse calcário não reage. Não está neutralizando o alumínio, não está corrigindo o pH, não está deixando cálcio e magnésio. Mas se em contrapartida você deixou 45 dias e choveu mais ou menos 300 milímetros, acontece que esse calcário vai reagir. Então, aplica o calcário, espere esse calcário reagir com o acúmulo de chuva, porque calcário não reage com o tempo, ele reage com chuva, com água, tá? Isso é importante. E depois, mais ou menos uns 15 dias antes de você fazer a semeadura e o plantio, você faz a aplicação do gesso. Aumenta uma operação
mas isso melhora consideravelmente a qualidade do seu solo e a capacidade desse solo entregar esses nutrientes de uma forma melhor para a sua planta. Então, a calagem deve ser vista como uma prioridade nos nossos sistemas. A gente coloca aqui que talvez uma das grandes revoluções da nossa pecuária vai ser quando a maior parte dos nossos solos forem corrigidos, ou seja, quando a maior parte dos solos sob pastagem forem solos que receberam, então, calcário. E avalie, a partir do resultado da análise do solo e da relação entre cálcio e magnésio, qual é o calcário que você precisa utilizar, porque calcário não é tudo igual. Nós vamos ter o calcário calcítico e o calcário dolomítico. Então, você precisa avaliar a relação entre cálcio e magnésio para definir se você vai usar um ou outro, ou até mesmo se vai utilizar a mistura dos dois. Lembrando que não existe solução fácil para problema difícil. Então, de fato, o calcário nós temos que esperar para reagir. E uma outra coisa que a gente comenta aqui é que, embora o processo seja um pouco menos eficiente, é possível que se faça a calagem também em cobertura. Mas não precisamos necessariamente revolver o solo. Quando se faz a calagem em cobertura, o efeito desse calcário vai ser mais demorado, porque a mobilidade dele é baixa, ele vai demorar para fazer o efeito. Mas o efeito existe. Então, melhor do que você não fazer, porque está esperando se capitalizar para revolver esse solo e incorporar, faça e espere, porque você já está tendo benefícios, logo no começo desse processo de aplicação de calcário nos seus solos. Tá? Então, a calagem deve ser vista como prioridade para que a gente possa ter uma pecuária a pasto rentável e competitiva. Eu espero vocês no 6º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura.